Estou aqui com o Claudinho Coelho e o mestre Murilo Bustamante, aqui na Academia Nobre Arte, para contar um pouquinho desse início. O Murilo treinou aqui por muitos anos, campeão do UFC, uma lenda do esporte, e o boxe dele foi afiado aqui pelo Claudinho. Claudinho, você lembra o dia que o Murilo chegou aqui? Foi no início dos anos 90, né? Lembro. Quando o Murilo chegou aqui, o Murilo já fazia treinamento de boxe, não daquela maneira direta, porque ele competia muito jiu-jitsu. Então, quando ele estava contundido e tinha que descansar, ele fazia o boxe. Mas ele sempre foi muito jeitoso para essa parte do boxe, porque eu tive muita dificuldade com vários graduados do jiu-jitsu que não tinha boa coordenação para trocar soco. Eles conheciam a parte de chão, mas o Murilo não, tinha essa vantagem de ter essa facilidade e aprendeu muito bem. E para isso fica muito mais fácil para o professor, quando você encontra um cara com a coordenação motora, quando ele teve oportunidade que ele veio para cá, a gente já começou a botar para fazer combate de luva e tudo, e ele foi assimilando e foi se transformando a cada dia num cara com conhecimento bom da arte de socar. Murilo, o que você lembra aí do seu primeiro dia, o dia que você chegou aqui, primeiro treinamento, né? E por que você procurou o boxe, veio treinar boxe no início dos anos 90? Bom, em primeiro lugar, obrigado, Claudinho, pelas gentis palavras, eu tinha boa coordenação. Na verdade, cara, eu comecei a treinar boxe, não foi na Nobre Arte aqui na Academia do Cantagalo, foi no Radar, a academia era no Radar, em Copacabana, e eu tinha uns 18 anos de idade, se eu não me engano eu era faixa roxa. Faixa roxa ou faixa azul? Faixa roxa. Faixa azul, né? Não, é de azul para roxa. Então eu tinha uns 18, 19 anos. E começava a treinar assim, eu sempre treinava, todo mundo da academia que eu treinava jiu-jitsu já treinava boxe, pessoal lá da academia do Cássio, já treinava boxe na academia do Claudinho, Edson, Tortinho, Fernando Hugo, né? Quem mais, Claudinho, né? Nessa época eram só vocês três, né? Não, era isso. E aí eles tinham uma academia no Radar, e aí eu ia com a galera, treinava um pouquinho ali, mas às vezes machucava o joelho no treino, aí para não ficar parado, né? Não tinha essa ideia de preparação física ainda, de musculação, etc. Então era só esporte. Então machucava no jiu-jitsu, ia treinar boxe, aí fazia a escolinha de boxe, toda a escolinha de um pezinho, parte técnica, e fazia uma brincadeirinha bem leve de sparring de luva, né? Geralmente com boxer, que já sabia boxear, fazer uma coisa bem didática ali. O Claudinho já tinha a didática dele bem desenvolvida naquela época. E quando surgiu o Vale Tudo de 91, que aí eu voltei realmente a treinar boxe para competir, né, no Vale Tudo, aí a academia já era aqui no Cantagalo, e aí eu já tinha uma noção, né, aí que foi realmente, a partir dali foi realmente, eu dei um start no treinamento, digamos, profissional, né? Que eu comecei a treinar boxe de verdade. Então os treinos começaram a ficar muito mais sérios, o sparring muito mais contundente, muito mais perto da realidade, né? O material que a gente treinava era um material muito precário na época, as luvas drible, né, que eu não esqueço, as luvas drible que eram de palha por dentro, se eu não me engano. Crina de cavalo, né? Um protetor de boca moldável, sem capacete. Né, esse ringue que a gente está sentando aqui não existia, a gente treinava no cimento, o poste era grudado no chão, a corda era de sisal, então era uma outra época assim, bem diferente, né, do que é hoje. Então, mas sempre assim, desde que eu comecei garoto, eu sempre gostei de treinar boxe, sempre me identifiquei com o treinamento, né? A partir do momento que eu aprendi a boxear, comecei a gostar mais ainda, né? Quando eu realmente aprendi a boxear no sparring, a fazer sparring, e comecei a gostar mais ainda. E aí, quando eu me tornei profissional de verdade, que eu fui lutar os eventos profissionais de Vale Tudo na época, e posteriormente MMA, eu já estava... o boxe já estava bem incorporado no meu jogo, né? Que foi de grande ajuda, que por acaso, eu sendo um grappler, né? A conquista do cinturão no UFC foi por um nocaute, né? Contra o David Menez, o golpe entrou, e foi um knockdown, e eu caí do lado batendo,
mas foi através dos golpes de strike que, naquele momento ali, eu achei a brecha para conquistar o título, né? Claudinho, qual a sua maior memória aqui, lembrança do Murilo treinando aqui? Ele que foi, então, um dos primeiros do jiu-jitsu a subir aqui no Cantagalo, na comunidade, para treinar boxe com você. A memória é sempre muito boa, principalmente quando vem uma galera treinar, e para mim, que é professor de boxe, eu encontro uma boa coordenação, um bom material humano para ser preparado. Como o Murilo tinha isso, na verdade, para mim também, tudo ficou mais fácil. Porque as escolinhas, depois veio aquela coisa do Vale Tudo, que era luta livre contra o jiu-jitsu. Então, ele já estava na frente nessa parte de boxe. E uma coisa até foi bom, quando teve esse Vale Tudo, luta livre e jiu-jitsu. Porque as pessoas não acreditavam muito naquele potencial de um lutador de jiu-jitsu fazendo boxe. Ele era respeitado pela técnica de chão que tinha. E ainda era uma técnica, e ainda naquela época do Vale Tudo, era muito daquela coisa que era uma modalidade contra outra. Às vezes era o cara do jiu-jitsu contra o cara do boxe ou o cara do Muay Thai, entendeu? O cara do jiu-jitsu às vezes lutava com outro com 30, 40 quilos mais grande, que nem o Murilo chegou a fazer isso, mas muita gente se surpreendeu, foi exatamente com isso, que o Murilo já era bom de chão, já tinha um histórico que todos conheciam por causa das competições de jiu-jitsu. Quando ele foi melhorando no boxe, foi submetido aos sparring e foi assimilando, aí já começou a assimilar o quê? A receber pancada. Ele não só aplicava bem os golpes, mas chegou a hora de ser castigado. E quando ele começou a ser castigado, eu comecei a ver até onde estava a capacidade dele. Porque uma coisa é você só bater e outra coisa é você receber. E quando alguém te aperta, aí é que a gente vai ver quem é quem. E isso foi dando muito certo. Graças a Deus, isso deu bons resultados para ele nas lutas que ele teve, e isso é um orgulho muito grande, saber que era um faixa preta de jiu-jitsu bom, que enquanto as pessoas estavam preocupadas com o jiu-jitsu dele, ele estava surpreendendo em cima. Então é uma alegria muito grande. Murilo, qual a maior lembrança? Foram muitas viagens, Claudinho, a gente acompanhou em diversas viagens, ficou no seu corner, né? Fora os treinamentos aqui. Qual a sua maior lembrança com o Claudinho no corner ou aqui mesmo na Nobre Arte, puxando um treino para você? Foram tantas, né? A gente viveu tanto tempo junto, né? Foram muitos anos de convivência, de treinamento. A Nobre Arte fazia parte da minha rotina, né? Eu vinha tanto na Nobre Arte quanto eu ia na minha academia, na época que eu estava lutando profissionalmente. Então, muitas lembranças, né? Muitos treinos duros aqui, né? Tinha um treinamento que o Claudinho colocava um lutador atrás do outro e você ficava no meio. Eu ficava no meio, ele colocando um lutador atrás do outro para me bater, né? Para eu poder fazer jogo de perna esquiva e movimentar, e eu ia ficando cansado. Então chegava uma hora que o Claudinho botava um cara para me bater, que normalmente no sparring normal era um inferior a mim, que eu boxeava com facilidade com esse cara, mas como eu estava cansado, o cara começava a me bater, e eu já não tinha mais braço, só tinha perna, e eu ficava assim, dentro da minha cabeça, eu ficava revoltado com aquilo, mas eu não tinha mais braço, e aquilo ali foi realmente me ajudando, esse tipo de treinamento foi me ajudando na minha superação, na minha parte mental, né, de você administrar suas frustrações dentro da sua mente no momento de luta, e isso eu consegui colocar em prática nas minhas lutas em diversos momentos, né, esses ensinamentos que eu aprendi na prática em cima do ringue. Mas foram diversos momentos de diversões, de alegria, de treinamento duro, né, do Claudinho me dando bronca aqui. Às vezes colocava dois atletas que se davam muito bem, né, como já aconteceu comigo e com alguns outros aqui, e aí começa o sparring, aquele sparring bem leve, começa bem um alisando o outro, na verdade, o Claudinho ficava revoltado porque era hora de meter a mão no outro, mas a gente ia começando tão devagar, tão na amizade, que o Claudinho tirava os dois do ringue, botava outra dupla, dava uma bronca, e quando a gente voltava pro ringue, já voltava um metendo a mão no outro com tudo. Então foram muitas passagens muito divertidas, muito engraçadas. E tem uma coisa muito legal nisso tudo também das luvas que eu lembro aqui, é que era o seguinte, o Murilo sempre teve um bom condicionamento, até pelas competições de jiu-jitsu. E quando ele aprendeu
a boxear, as duas coisas foi unindo, porque a resistência do jogo de chão é uma e do jogo em pé é outra. É que nem ele falava, minhas pernas estavam mortas. Mas o que aconteceu? Quando as pernas dele ficou fortalecida e a mão dele alinhada, chegava dia que as pessoas ficavam preocupadas em fazer luva com o Murilo, porque ele se alimentava bem, tinha um bom condicionamento e a mão dura entrando incomodou muita gente. Então, aí é que a gente foi vendo o que era o conjunto, não só de aprender a técnica de boxear, administrar todo esse movimento de perna, mas aquela coisa do bom condicionamento, muito bem alimentado. E aí a coisa foi complicando até para o lado de quem já era boxer, porque não podia descuidar dele. Então, aí é que o quebra-cabeça foi se montando de vez e ele foi tendo dentro dele esse entendimento dessa conjunção da luta agarrada com a arte de socar. E nisso aí, meu filho, foi depois para tirar dele foi complicado. Importante falar aqui também que, na verdade, eu comecei a treinar o boxe para me ajudar a caminhar no ringue, para conseguir bloquear meu adversário, levar, né, me defender, sentir confortável em pé e conseguir derrubar meu adversário com facilidade, né? Estudando bem, praticando bem a distância, né, para o adversário não conseguir te acertar e você conseguir esquivar e entrar para derrubar. E com o tempo eu fui ganhando confiança através do treinamento do Claudinho e fui conseguindo imprimir mais o jogo, conseguindo nas próprias lutas, ganhando confiança e cada vez mais conseguindo boxear, né? E uma luta que foi importante nessa virada foi uma luta contra o Chuck Liddell, que foi uma luta muito dura. Em 2001, eu estava parado um ano de lutar, fui chamado em cima da pinta ali, um mês e pouco antes da luta para fechar o contrato. O primeiro evento da Azul foi em Las Vegas, e o Chuck Liddell vinha de 2 nocautes, um contra o Guy Messer, outro contra o Kevin Handelman, e acabou que ele, muito difícil de botar para baixo, né? Consegui botar para baixo algumas vezes, mas a luta se desenrolou em pé, e naquele momento eu tive que botar para fora todo o meu conhecimento, minha bagagem, e eu tive uma performance até para mim que foi acima da média. Muita gente achou que eu venci a luta, mas independente disso eu fiquei muito satisfeito e me deu muita confiança, né? Na luta seguinte foi contra o título, Dave Menier, e eu consegui, através de um golpe, derrubar ele e acabar a luta no chão, batendo no lado. Mas realmente meu boxe foi cada vez mais afiando muito e nesses testes que eu fui passando, tanto no treinamento quanto nas lutas reais, foi me dando mais confiança, e até que no fim da minha carreira eu já estava muito confortável boxeando, né? Então... E essa coisa da luta com o Chuck Liddell, apesar do Murilo ser pego de surpresa, que o Murilo não fez preparação para lutar. Ele foi chamado de surpresa, e se ele talvez não fosse nessa luta, ele nem assinaria lá com o evento. E o Chuck Liddell sempre foi um strike muito bom, mas aí você vê a importância, né, que eu analiso do Murilo. Murilo tentou botar para baixo um cara que estava treinado para não cair, teve dificuldade e a luta teve que desenrolar toda em pé. E se o Murilo não está preparado para um cara que é nocauteador, pegador, e Murilo conseguiu fazer a luta até o fim com ele em pé, e outra coisa, e Murilo botando a mão nele, entendeu? Então isso aí foi se estava escrito para acontecer isso aí foi o divisor de água para Murilo saber como é que era a parte de troca dele, porque ele foi submetido a isso. Qualquer descuido dele, como outros tiveram, ia cair para o Chuck Liddell. Então isso foi uma coisa muito boa. E se tem uma outra coisa também que me incomodava muito nas lutas do Murilo, é que eu sempre quase passava mal. Meu irmão, eu ia pro corner ali, ficava eu, o Bebel, e às vezes o Pimentel e tudo, mas, meu amigo, quando começava as lutas do Murilo, meu irmão, aquilo, eu me sentia uma angústia, mas a angústia era de quê? Principalmente quando o cara era um strike bom. Se eu visse a mão do Murilo descer um pouquinho, aquilo, meu irmão, me desgovernava. Entendeu? Não, é uma coisa, porque você está no corner de uma pessoa que você veste a camisa
e que você participou do treinamento. Então, quando acabava a luta, que o Murilo ganhava, todo mundo subia e eu ficava sentado ali com a cabeça ali, que eu dizia, pô, parecia que saía uma tonelada de cima de mim. Quantas vezes isso aconteceu comigo? Principalmente até na disputa de título do Murilo. Então, são coisas que acontecem que você vê que quando um veste a camisa do outro de verdade, passa por isso. Entendeu? Não, mas é verdade, o Claudinho é muito amor, né, Claudinho? É muita amizade, Claudinho. Veste a camisa, cara. Pessoa muito querida, que entrou na minha vida, assim, quase que por acaso, né? Porque se eu não tivesse me tornado um lutador profissional, que não era meu objetivo na vida, né? Que eu, na verdade, estudei e comecei a dar aulas de jiu-jitsu para me formar em economia. Me formei em economia, nunca consegui largar. Nunca pretendi ser um lutador profissional, teria conhecido o Claudinho como professor, mas não teria tido essa convivência toda com ele como eu tive, né? Então, a gente conviveu muito, viajou muito, formou uma amizade muito bacana, um carinho muito grande que eu tenho pelo Claudinho, um cara, pô, assim, um exemplo dentro da comunidade, uma pessoa do bem que conseguiu superar todas as dificuldades, né, na vida e se tornar um expoente dentro da sua profissão, querido por todos dentro da comunidade das artes marciais, né? E o Claudinho, pela amizade, por tudo aquilo ali, por ser o meu treinador, ele ficava realmente muito nervoso. Chegava ao ponto de eu no vestiário, tá tranquilo assim, olhar pro Claudinho, me dar agonia, falar, calma, Claudinho, calma, vai dar tudo certo, eu tô bem, cara. Porque ele tava uma pilha de nervos assim, e quando chega no vestiário, o lutador já tá tranquilo, porque já vai subir no ringue, vai decidir o que tiver que decidir, para bem ou para mal, já não tem ansiedade, já foi embora, você já tá dando risada com seus amigos, mas a galera que tá do lado de fora, eu sei disso porque eu também já fui treinador, quando eu tava do lado de fora era pior do que quando eu tava lutando. E aí eu também ficava nervoso com os meus atletas, e o Claudinho é a mesma coisa, entendeu? E aí eu tinha que acalmar o Claudinho, falar, Claudinho, calma, Claudinho, vai dar tudo certo, eu tô bem, treinei bem, fica tranquilo, porque o tadinho ficava uma pilha de nervos. E se tem outra coisa também muito importante, que é importante a gente fazer esse comentário, só quando o cara é treinador, que nem eu já fui para a corne de muitos, era exatamente uma das características do Murilo. Não teve uma luta que o Murilo perdeu, que o Murilo botou na conta de treinador ou de preparador físico, nem nada. Perdeu, ele assumia aquilo, via o que tinha que avaliar naquela derrota, mas nunca foi um lutador que botou na conta de ninguém. Isso era uma coisa que, quando eu observava isso em outros lutadores, é uma coisa que eu posso estar falando isso aqui agora, como já falei em outras reportagens. Nunca o Murilo tinha essa característica. Perdeu a luta, perdeu, acabou. Ele ia rever aquilo depois, mas nunca chamou ninguém e disse, olha, isso que eu estou fazendo aqui com você está errado, isso e aquilo. E uma outra coisa também, que eu preciso de falar isso aqui, que é uma coisa minha, eu nunca, quando viajei com o Murilo, às vezes eu nem precisava de viajar com o Murilo, eu já fazia o treino dele aqui, mas ele queria me levar. E eu nunca fiz preço para Murilo de nada. Murilo, quanto é que você ganhou, meu querido? Acabou. O que tiver de me dar, está muito bem dado e acabou. Eu nunca fiz preço de nada. E o Murilo, com esse coração generoso dele, para mim, que sou um cara que mora na favela, o Murilo já me deu grana que, se eu fosse cobrar o Murilo o que ele tinha me pedido, não seria 1/5 daquilo. E o Murilo, sem eu cobrar nada, já fez isso por mim. E ainda te digo uma coisa, posso dizer isso hoje, isso tem tanto tempo, isso às vezes eu tenho uma graninha de poupança de dinheiro que o Murilo me deu, que eu sempre fui uma pessoa, por ser um chefe de família, de guardar um pouquinho, foi coisa até que me ajudou agora na minha doença, porque eu ganhava aquilo, eu guardava, nunca fui desbanjar nem nada, mas tudo essa generosidade do Murilo, mas nunca fui aquele cara de chegar e dizer, olha, eu quero tanto para viajar com você. Entendeu? E ele fez essas coisas por mim, da qual eu sou muito grato.
Entendeu? Então isso para mim é umas coisas que eu guardo, eu tenho que falar. Ele é uma pessoa que ele não comenta nada disso, mas eu preciso de comentar essas coisas. E olha que isso tem tanto tempo, e olha como é que era um dinheiro tão abençoado que até hoje eu ainda tenho reserva disso. Para você ver, eu não tenho como eu não falar nisso. Murilo, obrigado por tudo. Obrigado a você. Tá? Obrigado por tudo mesmo. Que Deus abençoe nossa vida sempre. A nós. Tá?